Olá, eu sou Luiz Guilherme Silva Goulart, acadêmico de Medicina Veterinária do 10º período da Faculdade de Anhanguera. O intuito desse vídeo é a apresentação do trabalho de conclusão de curso. O tema proposto foi a sinomose canina, aspectos clínico-epidemiológicos, diagnóstico, tratamento e profilaxia. A sinomose canina é uma doença de grande relevância na prática clínica devido ao seu impacto à saúde dos animais, causando grande prejuízo à qualidade de vida desses animais. Por isso é imprescindível que nós, acadêmicos e médicos veterinários, venhamos a conhecer bem a melhor forma de abordar essa doença. A pergunta que esse trabalho quer responder é como reconhecer as manifestações clínicas da sinomose, abordar os sintomas e as suas complicações. Então, o objetivo geral praticamente desse trabalho é permitir a compreensão da doença. Dividimos em objetivos específicos, onde nós vamos discorrer sobre a epidemiologia, a etiopatogenia da doença, abordar as manifestações clínicas e as sequelas neurológicas e apresentar os métodos de diagnósticos e algumas considerações também sobre diagnóstico diferenciais e as abordagens terapêuticas de controle e de prevenção. Então, a metodologia usada nesse trabalho foi um levantamento de bibliografias relevantes sobre o assunto produzido nos últimos 50 anos. O trabalho se trata, então, de uma revisão de literatura. A sinomose canina é uma doença febril causada por um vírus de alta patogenicidade, transmitida por meio de secreções e excreções de animais contaminados. Então, nós podemos dizer que o agente etiológico é um RNA vírus do gênero Morbillivirus. Ele é um vírus envelopado, relativamente grande, tem grande variabilidade genética, possui um largo espectro de hospedeiros. Então nós podemos colocar os hospedeiros em vários mamíferos, com destaque aos cães. Cães jovens com 3 a 6 meses de idade, depois do desaparecimento da imunidade passiva da mãe. Não tem preferência por sexo e estudos comprovam que cães de rua são mais susceptíveis à contaminação pelo vírus da sinomose, justamente pelos baixos títulos de anticorpo contra o vírus. A sinomose pode se apresentar sobre as formas clínicas aguda, subaguda e crônica. A sintomatologia é muito variável, cursando com formas oligossintomáticas, com sintomas sistêmicos brandos até formas graves. Na forma subaguda ocorre febre repentina, seguido de morte súbita, mas esse não é o normal da doença. Na aguda, observa-se a maioria dos sintomas: febre, tosse, diarreia, vômitos, anorexia, desidratação, perda de peso e outros relativos ao acometimento de sistemas específicos, como respiratório, gastrointestinal, o neurológico, o visual, entre outros. Também é nessa fase que se instalam as infecções bacterianas secundárias. Na fase crônica, observa-se especialmente a instalação das sequelas neurológicas. Os cães podem apresentar encefalites, mioclonia, convulsões, ataxia. Então, os critérios clínicos são muito importantes para a suspeita. É muito importante a realização de uma boa anamnese, e um exame físico bem feito. A presença de sintomas e sinais neurológicos são muito sugestivos da sinomose. Nos achados laboratoriais, eles são inespecíficos e não nos permitem o diagnóstico conclusivo da doença. Então, damos destaque então aos testes específicos, porque são os mais fidedignos, uma vez que eles permitem identificar o próprio vírus e as partículas virais ou anticorpos específicos contra o patógeno. São exemplos: os exames histopatológicos, a soroneutralização, a imunohistoquímica, a reação em cadeia de polimerase, que são os PCRs, o ELISA, a imunofluorescência, o isolamento viral e ainda a pesquisa de corpúsculos de lentes. O tratamento objetiva o controle dos sintomas e sinais clínicos, visando nós recuperarmos o equilíbrio homeostático, controlar as co-infecções, minimizar as sequelas e os sofrimentos do animal. Deve-se visar, nesse tratamento, o fortalecimento e a resistência do organismo do animal. Trata-se de terapêutica de suporte ou paliativa, uma vez que a sinomose ela não possui cura. Não há medicamentos antivirais de valor específico, nem agentes quimioterápicos que sejam considerados bem-sucedidos na terapia. Na terapêutica da sinomose,
em todos os casos, deve ser feita a opção por fármacos seguros e de ação comprovada. Então, a profilaxia da sinomose é a medida mais eficaz de controle da doença, ou seja, vacinarmos os nossos animais. Não existe protocolo único para a abordagem da sinomose. Eles podem variar e serem aplicados de acordo com a apresentação clínica. Inúmeras medicações têm sido incorporadas nos protocolos presentes. Nós podemos citar os imunoestimulantes, como o leucogen, o sinoglobulin, utilizados preferencialmente na fase inicial da doença, como medida preventiva para infecções secundárias. Temos a vitamina A, B, C, E, que podem atuar como catalisadores ou reguladores do metabolismo. Temos as fluidoterapias com solução de Ringer lactato associado com glicose 50% para correção de desequilíbrio hidroeletrolítico e energético. Temos a nutrição parenteral, que é a administração de nutrientes diretamente na corrente sanguínea. Temos a utilização dos antibióticos. Os tipos e as vias de administração são escolhidos dependendo do tipo de infecção secundária. São muito citados a amoxicilina, associado com clavulanato, a enrofloxacina, a ciprofloxacina, o metronidazol. Então, a literatura traz ainda o uso de corticosteroides, para diminuir a inflamação da fase aguda da doença. Lembrando que o uso de corticosteroides ele tem que ser com muita cautela, ele pode se tornar um imunossupressor. As medicações parassintomáticas, a utilização de sistemas sistêmicos gerais e inespecíficos, como febre, dor, vômito e outros. Os anticonvulsivantes, que parecem ter efeito limitado no controle dos sintomas neurológicos. Nós podemos citar o fenobarbital como tratamento contínuo, o diazepam para o efeito imediato. Então, em suma, podemos dizer que a sinomose ela tem uma grande relevância para a prática clínica. Podemos dizer que nós temos que conhecer para chegarmos ao diagnóstico oportuno e às terapias adequadas, estarmos atentos aos sinais clínicos, temos que priorizar a qualidade de vida do animal sempre, lembrando que o tratamento é um tratamento de suporte, pois a sinomose ela não tem cura, e a profilaxia como melhor forma de controle, ou seja, vamos vacinar os nossos animais, que é a melhor forma de controle. Então, eu quero agradecer a todos os professores, agradecer a Deus e a minha família, a minha namorada, por eu ter chegado até aqui e espero, a partir de agora, me tornar um excelente profissional. Até mais.